Será que eu estou ansioso ou é só estresse? Hoje vamos falar sobre estresse e ansiedade. E aí, vocês sabem qual a diferença de estresse para ansiedade? Parece às vezes muito comum em sinais, mas quero dizer que tem diferença entre estresse e ansiedade. Sinais, alertas e vários comportamentos que muitas vezes podem ser confundidos e muitas vezes mal interpretados. Eu me chamo Anderson Anjos E eu me chamo Arlene Castro. e hoje vamos falar mais sobre isso aqui no podcast. E aí, pessoal, qual é a diferença de fato de ansiedade para estresse? Vamos lá para algumas situações. Por exemplo, Anderson, de repente eu recebo a notícia que eu preciso entregar um trabalho até amanhã às 7 horas da manhã, sendo que eu tenho uma rotina totalmente cheia de atividades e consequentemente eu vou ter que dormir tarde, fazer alguma coisa para que eu consiga entregar. Será se isso vai me gerar estresse ou ansiedade? Qual a diferença? Outra situação, eu atrasado, eu posso ter uma nota ruim, eu posso não passar naquela prova. Então aquilo vai me gerando também alguns sintomas. Será ser estresse ou ansiedade? E é importante a gente pensar sobre isso, Arlene, porque que diferença nós temos entre um e outro, né? O que é que a gente Sim. poderia caracterizar quanto estresse? O que é que a gente poderia caracterizar o que seria ansiedade? O que diferencia um do outro, né? E aí, para dar sentido a esse nosso bate-papo aqui, acho que é importante a gente começar a pensar numa dessas reflexões que você traz aqui, né? De comportamentos que foram exemplos que o estresse ele tem alguns fatores, né? Que fatores são esses? Quais os fatores, né, que o estresse e a ansiedade têm? O estresse é muito relacionado a fatores externos. Por exemplo, é muito voltado à situação presente. De repente, eu tenho um trabalho para entregar, como eu falei anteriormente, então é um fator que está acontecendo. E o nosso corpo ele responde a esse fator. Já a ansiedade é fator interno, é algo que eu crio de certa forma, seja expectativa, seja imaginação, voltado a uma situação futura. Então a ansiedade em si é o excesso no futuro, é aquilo que não está presente, mas que eu consigo imaginar e ficar pensando das possibilidades, das probabilidades. É tão tal que muito daquilo que nós pensamos, Anderson, que nós nos preocupamos, que nós, né, de acordo com a ansiedade que adquirimos, é tão tal, Anderson, que muito daquilo que nós nos preocupamos, né, que nós ficamos ansiosos, 90%, eu diria 80 a 90% não vão acontecer. São situações que a gente imagina e se preocupa, porém elas não vão acontecer. A ansiedade em si, ela é importante. O nosso corpo, ele traz a ansiedade como um alerta, inclusive, né, traz um foco. A ansiedade, inclusive, ela é importante sim, né? Ela deixa a nossa mente alerta, ela traz um hiperfoco relacionado àquilo que a gente está ansioso. Porém, ela em excesso, ela parte do princípio que eu deixo de viver o presente para focar no futuro. E com isso, eu focando no futuro, né, tendencioso a eu não viver no presente e sim trazer sintomas que podem atrapalhar a minha rotina e o meu e as minhas vivências, né, Anderson? Sim, é importante isso que você está falando, porque traz uma noção de diferenciação entre o estresse e a ansiedade como uma característica bem simples, né? Você bem colocou na sua fala que o estresse ele tem fatores e estímulos externos, né? Já a ansiedade a gente pode considerar que pode haver, né, uma causa concreta Sim, ou sim. não, né? E Uhum. muitas vezes essa causa ela pode ser multifatoriais ou específica, como você bem trouxe Uhum. como exemplo de elaborações futuras, que muitas vezes ainda nem tem ali nada de concreto, né? Que Uhum. não tem algo que realmente tenha
uma estrutura, né, ali no Sim. presente, na realidade. Mas eu queria saber mais de você também, Arlene, como é que a gente poderia, né, dentro desses comportamentos, né, observar esses sinais, né? Como é que esses sinais eles poderiam serem observados na nossa rotina, no nosso dia a dia, na vida como um todo? Quem nunca ficou estressado, né? Então, quais são os sintomas que você sentiu quando você ficou estressado? É comum você sentir o que? Cansaço, dores musculares. É Uhum. muito comum quando você está muito estressado, você sente muitas dores musculares, fadiga, né? Inclusive, um pouco de ansiedade, às vezes a depender das circunstâncias, traz esse sintoma. Sudorese, suor, né? Então, por vezes, pessoas suam mais, né, a partir desse estresse. Insônia. Quem nunca ficou sem dormir por conta de estresse? Se você nunca ficou sem dormir por conta de estresse, que ótimo. Porque muitas pessoas têm resposta como insônia, né? É a questão do estresse, e é horrível. Então, esses sintomas, eles são muito presentes quando você está estressado. A ansiedade, os fatores são um pouco, os fatores não, os sintomas são um pouco parecidos, né? Porém, tem uma diferença. A ansiedade, às vezes, pode vir em sudorese. A ansiedade em si mesmo é muito a questão de alerta, né? Você fica em alerta o tempo todo voltado a um determinado assunto. E preocupações persistentes sem um motivo algum. Então, a ansiedade ela pode estar relacionada a um pensamento específico, porém também pode estar relacionada a algo sem motivo. Então, a ansiedade é um pouquinho mais complexa em relação à distinção, né, de como você se percebe nesse contexto. O estresse é algo mais físico, digamos assim. Já a ansiedade é algo realmente mais mental, de pensamentos, de imaginação e etc. Então a gente poderia pensar num fator bem específico que poderia diferenciar um da outra, a questão da intensidade com que esses sintomas se apresentam, né? À medida em que uma pode estar intensificando, né? Uma ansiedade ela pode intensificar um sintoma estressor e que pode gerar aí, de alguma forma alguns tipos de sofrimento psíquico Sim. também na vida e no cotidiano de cada pessoa. E aí eu acho que é importante a gente pensar que tanto o estresse, né, quanto a ansiedade, eles não têm só fatores negativos, eles também têm aí o seu lugar de benefício na vida, na rotina, no dia a dia, né, de cada pessoa. E aí a gente poderia pensar que a intensidade com que esses sintomas que você bem colocou se apresenta é que vão diferenciar quando a gente precisa realmente ficar com alerta e com um ponto de atenção para ver como é que essa rotina está sendo conduzida ou como é que todos esses sentimentos estão sendo sentidos para que a gente possa de fato pensar nisso como sendo algo patológico ou não, né? E aí entra uma outra seara, Sim, né? sim. É verdade. E, inclusive, a ansiedade é algo muito falado nos dias atuais. Eu estou ansioso, eu não consigo dormir, eu estou com ansiedade em relação a isso, e etc, etc. Então, assim, hoje as pessoas sabem, que bom que as pessoas sabem o que é ansiedade. Estresse eu não vejo tanto conteúdo, mas é muito notório que também as pessoas estão em um nível de estresse muito alto. Inclusive, né, há uma pesquisa que aí nunca teve tanto burnout, né, nas empresas. Então, é muito relacionada a questão estressora mesmo, a questão de ansiedade, a questão da saúde mental em si, porque o estresse tem a ver com a saúde mental. Então, que a gente possa perceber e saber discernir isso para a gente justamente ver até que ponto isso é normal ou não. Por exemplo, vou ter uma prova amanhã muito importante para mim, estou ansiosa, não consigo dormir. Passei por essa situação há um tempo, esse ano. Não consegui dormir, foi horrível. Fiquei ansiosa. E aí, é normal ou não? Óbvio que é super normal. Tem algo no qual resultou essa ansiedade, né? Sim. Agora, se
faz dias, faz semanas que eu não consigo dormir pensando no que pode acontecer, ou às vezes tendo pensamentos recorrentes a algo específico, eu devo ficar, né, trazer a percepção que isso não está dentro da normalidade, porque é algo que está sendo persistente. Então, quando está sendo persistente, né, por mais de semanas, deve verificar se realmente é algo que está dentro da normalidade, porque provavelmente não está. E aí tudo isso que você colocou, inclusive o trabalho como sendo um dos fatores causais, né, em relação ao estresse, já é um exemplo bem prático de como a gente poderia estar observando, né, a incidência, né, desses sintomas. E quando a gente pensa em relação à ansiedade também, poderíamos colocar que aquele pensamento repetitivo de algo que nem aconteceu, ou que a gente sabe se irá de fato acontecer, também a gente precisa ter um ponto de atenção para tentar identificar o que é que faz com que a gente fique ali, né, nesse estado de alerta, né, em relação a algo que muitas vezes a gente não tem ali uma outra alternativa de pensar diferente para aquele determinado contexto. Então, acho que é importante a gente pensar nesses exemplos práticos e principalmente pensar nesses exemplos como exemplos que podem estar refletindo na nossa rotina, na nossa vida, no impacto à saúde mental, né? E os impactos da saúde mental na vida, no dia a dia, na rotina. E aí é muito importante a gente salientar que todos esses sintomas, eles são algo que é inerente também à vida, à rotina, até porque nós lidamos, principalmente hoje em dia, com uma rotina que muitas vezes não permite com que a gente pare para sentir, para a gente se perceber, para a gente observar o meio, observar como é que estão as relações. E tudo isso tem um impacto muito grande na nossa saúde mental. E aí eu acho que é importante a gente pensar, né, no estresse e na ansiedade como sendo fatores, sim, que a gente precisa de pontos de atenção, né? Sim. Mas eu gostaria de a gente pensar também, né, em relação a esses fatores aí também como sendo base para a nossa sustentação em relação a algumas práticas na vida e no dia a dia. E aí, qual seria a mensagem que você teria assim para pensar sobre isso? Ansiedade é importante, estresse é importante. Estresse é importante porque nos gera coragem. É importante nós pensarmos o estresse e a ansiedade também como fatores importantes na nossa vida, na nossa rotina, né? Aquilo que muitas vezes pode nos impulsionar a determinados comportamentos, mas também trazer uma reflexão de como a gente está lidando com todas as coisas que estão aí de alguma forma atravessando a nossa vida, nossas relações, nossos vínculos. E aí, nesse sentido, é importante a gente pensar todos esses fatores quando eles se intensificam, quando eles de fato privam a nossa rotina diária de execuções de tarefas simples, básicas, o pedido de ajuda. E é exatamente isso que a gente precisa frisar aqui com vocês. Porque assim, quando está atrapalhando a minha rotina, digamos assim, as minhas necessidades básicas, como dormir, comer, fazer alguma atividade que me traz bem-estar, eu preciso ter esse cuidado e já ficar em alerta, é que a gente precisa se atentar. Porque quando isso, o estresse, a ansiedade, afeta as nossas necessidades básicas, como comer, dormir, ter algum tipo de atividade que me traz bem-estar, se relacionar com as pessoas, eu preciso levar em consideração que precisa ser analisado, né? Então, que vocês possam tanto ter essa percepção do que é ansiedade versus estresse, como também saber até que ponto isso é normal, porque sentir os dois é normal. Agora, como isso acontece, da forma que acontece, sendo persistente ou não, é que vai influenciar diretamente nas nossas vidas. E aí é com esse sentido que eu convoco, né, a vocês que estão nos assistindo a se questionar em que momentos da vida de vocês, né, vocês podem perceber que determinadas situações são só estresse. Ou que situações lhe causam certa ansiedade. E quando isso pode ser um ponto de atenção.
né? Porque aí vai de encontro justamente nisso que você está colocando. A intensidade com que isso se apresenta na nossa vida é que vai ditar muitas vezes a forma como a gente também vai ter consequências, sejam psicológicas, emocionais, físicas também, né? E até sociais. Então, a gente convida para que vocês possam estar comentando aqui conosco como é que foi para vocês a experiência de saber um pouquinho mais sobre estresse e ansiedade, né, Arlene? Sim, sim. E assim, segue a gente nas redes sociais, comenta esse vídeo, compartilha, inclusive dê sugestões de mais temas. Exatamente. A gente espera vocês no próximo episódio do Pode falar mais sobre isso.